Berço, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Esfalfa-se a investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico. Núcleos de cromossomas e veículos citoplásmicos, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem, e é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas da adaptação. O escalpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa quota de tempo. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que devêramos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. É desta maneira que comumente renascemos na terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com um modo de proceder e de ser.
Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Na bela e complexa página de hoje, aprendemos com Emmanuel acerca dos mecanismos da reencarnação. A página, intitulada com a palavra berço, demonstra que somente pela reencarnação é que transmitimos ao novo corpo físico as necessidades do espírito. Inicia a página o nobre professor Emmanuel ensinando que existem reencarnações que são dirigidas para os missionários, aqueles que descem da vida superior para nos ensinar o caminho a seguir. Essas encarnações são consideradas exceções por Emmanuel, porque são obras especiais, em que espíritos missionários se utilizam da vida para impelir os homens à ascensão espiritual. A regra geral, porém, é o berço voltado para saldar dívidas do passado, respondendo pelas escolhas de outras existências através de expiações e provas. Os caminhos que percorremos são diretamente resultantes dos caminhos percorridos em outras eras. Ensina Emmanuel que a ciência humana se preocupa apenas com o continuismo biológico, com o estudo do corpo físico, dos cromossomos, das células, dos núcleos e veículos citoplásmicos. No entanto, a ciência ainda ignora o espírito, ignora a origem das dores, a origem dos corpos desfalecidos ou defeituosos, que estão justamente na produção do perispírito no momento do renascimento. Explica Emmanuel que os problemas da origem são analisados pela ciência apenas em relação às características morfológicas e à influência da evolução de nossos antepassados. Por isso, a observação humana se limita às condições físicas e às influências evolutivas do corpo. No entanto, essa ciência não ultrapassa o recinto externo da nossa constituição orgânica, preocupando-se apenas com a altura, com a cor da pele, com o grupo sanguíneo e com os caracteres da hereditariedade, ignorando, porém,
o psiquismo do ser humano, o espírito e a existência de vidas passadas que influenciam as nossas inteligências terrestres. Diz então o nobre professor que quando reencarnamos, as nossas células germinais reproduzem nossos clichês da consciência na formação de um corpo novo. É dessa forma que as nossas viciações mentais, que as consequências de nossas atitudes do passado são transmitidas na formação de um corpo, trazendo doenças, limitações físicas ou deficiências. Ele explica que na câmara uterina a nossa individualidade produz um reflexo dominante, impressionando a chapa fetal, impressionando a formação do novo corpo, o conjunto de princípios germinativos, que irão formar um instrumento físico. Por isso, a nossa individualidade, os nossos clichês mentais, criam um corpo destinado para a realização das nossas tarefas, chamados que somos a executá-las no plano físico, durante uma encarnação. Ele explica ainda que isso não significa que estamos rendidos ao determinismo absoluto, explicando a diferença do determinismo absoluto para o determinismo relativo. Não há, portanto, determinismo absoluto, porque possuímos o livre-arbítrio. Temos poder de escolha, ainda que seja limitada, justamente pelo determinismo relativo. Temos a escolha de desenvolver a emoção e o pensamento, de praticar o bem, de realizarmos as nossas tarefas e deveres, de cumprirmos com aquilo que Deus nos entregou. E com isso, adquirir a conquista da liberdade suprema. Por enquanto, portanto, temos liberdade relativa. Passamos por um determinismo relativo porque Deus ditará o melhor cenário para a nossa reencarnação, e dentro desse cenário temos liberdade de escolha. Por isso, o livre-arbítrio é relativo, é limitado, dependendo das condições impostas pela lei divina. Prossegue o professor Emmanuel ensinando que após a morte regressamos à vida maior com a soma das realizações daquilo que realizamos, efetuamos na Terra, ou com a omissão daquilo que deveríamos efetuar, porém não fizemos. As imagens, diz Emmanuel, da permanência na carne, que levamos ao além, muitas vezes são fantasmas temíveis, que a nossa própria culpa faz nascer, exigindo reajuste e pagamento. O professor demonstra que tudo aquilo que fazemos, toda conduta que adotamos, cria em nosso perispírito uma impressão que carregamos para o mundo além e também para outras reencarnações, modelando os nossos futuros corpos, constituindo-se muitas vezes em inferno torturante, em que temos queixas e aflições. Essa é a atuação da justiça fiel, por misericórdia, que nos concede uma nova oportunidade reencarnatória. Nessa página, Emmanuel está demonstrando que todo o nosso trajeto evolutivo é formado por inúmeras e inúmeras existências físicas, em que vamos saldando as dívidas do passado pelas escolhas equivocadas que tomamos, demonstrando a justiça divina cheia de misericórdia, que permite o nosso retorno ao campo físico, justamente para a aquisição de virtudes
e para perdoarmos e sermos perdoados. Através do berço, portanto, retomamos o contato direto com credores e devedores, a fim de liquidarmos débitos contraídos e reequilibrarmos no balanço efetivo da contabilidade divina as nossas existências. Explica Emmanuel que é desta maneira que geralmente renascemos na Terra, conforme as nossas dívidas e conforme as nossas necessidades. Carregaremos, portanto, uma essência genética na formação do corpo físico conforme o nosso proceder e conforme o nosso ser. É por isso que plantamos hoje para colher no futuro. Se queremos corpos saudáveis, cultivemos hoje o equilíbrio, a paz, o perdão e o amor, a fim de que quando reencarnarmos, os corpos formados sejam equilibrados, sejam santificados pelas escolhas felizes que tomamos hoje. É por isso que os problemas da hereditariedade, em geral, descendem dos reflexos mentais que produzimos. E nessa dinâmica da reencarnação, Emmanuel ainda vai dizer que muitos seres já santificados pelo sacrifício, pela abnegação, pela prática do bem, recebem pequenos monstros, aberrações que destoam do elevado nível em que esses espíritos já se encontram, para dar a oportunidade àqueles que ainda erram, àqueles que deformaram a tal ponto os seus corpos que necessitam reencarnar em situações terríveis, fazendo resgatar esses seres de regiões infernais através de velhos laços afetivos pela prática da caridade. A regra, portanto, ensinada na conclusão da página, é que o nosso berço no mundo é reflexo das nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, por meio da reencarnação, honrar com trabalho digno de restauração, de melhoria, de engrandecimento, porque todos fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia que precisamos, a fim de recompormos o nosso destino no futuro. Que assim seja.